Êxodo 20, versículo 15: não furtarás. Efésios 4, 28: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, nós te louvamos por este momento de culto, momento de comunhão com os irmãos e momento também de estudo da Tua Palavra. Pai querido, que a Tua Palavra seja mais uma vez clara aos nossos corações, ao nosso entendimento, e que o Senhor, ó Pai, nos ajude. Cada vez mais podemos viver melhor, pois vivemos mais próximos do Teu ensino, da Tua verdade, da Tua vontade, Senhor Deus. O Senhor nos abençoe nesta hora, nos fortaleça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não furtarás. A revista Seleções, a sua última revista, trouxe uma reportagem que tinha como título: se achasse uma carteira, se você achasse esta carteira, você a devolveria? Essa era a pergunta da revista. Essa pesquisa foi feita, então, eles pegaram 72 carteiras, cada uma dessas carteiras tinha R$100, bastante dinheiro, né? Cartões, documentos e algumas coisas. E tinha também lá um telefone, né, para que a pessoa pudesse telefonar para devolver e entrar em contato. Das 72 carteiras, 39 foram devolvidas. 54%. Parece até bastante, né? Mas o Brasil ficou abaixo do ranking das cidades mais honestas do mundo, porque essa pesquisa foi feita em vários países. 54%, 39 carteiras foram devolvidas. De 5 classificações aqui, em primeiro lugar, São Paulo foi o que devolveu mais carteiras. Em segundo lugar, Belém do Pará. Em terceiro lugar, Salvador. Quarto lugar, Bento Gonçalves. Quinto lugar, Dourados, Mato Grosso do Sul. E em sexto lugar, Rio de Janeiro. Então, São Paulo e Rio ganharam aí, né? Um por ser do menos desonesto, né? Porque não pode falar que é honesto, porque não devolveu todas. E o Rio de Janeiro foi aqui que o pessoal pegou mesmo a carteira e não devolveu. Interessante essa questão, né, irmãos? A questão da honestidade, a questão da moral com o bem que não é nosso, né? Algo que não é nosso, o roubar. Eu creio que um dos xingamentos mais que ninguém quer é de ladrão, não é? Até sem vergonha tem gente que acha bonito ser chamado de sem vergonha, né? Fica feliz. Mas ladrão, nenhum ladrão quer ser chamado de ladrão. E se a gente for pensar bem, esse é um dos mandamentos que é mais quebrado, que mais pessoas não o seguem. No comentário que eu estava lendo, ele estava explicando, de certa forma, que este mandamento, ele está incluído nos 10. Ou seja, o descumprimento de qualquer um dos 10 mandamentos é o descumprimento do 8º mandamento. Por quê? A explicação é a seguinte: os 10 mandamentos são a nossa obrigação para com Deus e para com o nosso próximo, não é? Então, eu tenho obrigação de adorar ao Senhor Deus, de servi-lo, de não fazer imagens de esculturas, etc. Eu tenho obrigação para com o meu próximo, não matar, não adulterar, e etc. Quando eu vou descumprir um desses mandamentos, o que eu estou fazendo? Ou eu estou roubando de Deus, o que era devido a Ele, eu não adoro a Deus, então eu adoro outros deuses, eu estou roubando o que eu deveria dar a Deus, para adorar outros deuses. E quando eu não dou o que é de direito ao meu próximo,
o amor, ou quando eu não sou fiel ao meu próximo, eu estou roubando algo que era dele. Então, já pensou? O não furtarás é um que abrange a todos os mandamentos. Qual é a base desse mandamento? O direito à propriedade. Nós percebemos que a proibição contra o roubo, ela não é apenas o valor, não está apenas no valor da propriedade, mas nesse princípio de soberania, de que tudo pertence a Deus e Deus o criou. Nós lemos o Salmo 24, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Se tudo pertence a Deus, quem é que distribuiu as coisas para cada um? O próprio Deus. Aquela pessoa tem aquela roupa, aquela pessoa tem aquela comida, aquela pessoa tem aquele carro, porque Deus assim permitiu. Então, quando eu vou roubar algo de alguém, eu estou contra o próprio propósito de dar àquela pessoa alguma coisa. Eu estou tirando o que Deus deu. Interessante, né? Então, mais do que roubar uma pessoa, eu estou indo contra o propósito de Deus, que foi abençoar aquela pessoa com determinados bens. Então, eu não posso ter aquela desculpa de dizer que eu estou roubando de alguém que não merece ter, ou de dizer que não vai fazer falta para o fulano de tal, porque eu estou transgredindo o mandamento de Deus. Ele repartiu a cada um conforme a vontade dele. Aquela história de que ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão, é mentira, né? Ladrão é ladrão. E não é porque algo é roubado que eu vou roubar do ladrão e assim por diante. Então, esta é a base do mandamento. Se você pensar nas consequências e penas, mais do que uma justiça distributiva, a justiça punitiva, ela aparece na Bíblia. O que é isso? Justiça distributiva seria mais ou menos isso, né? Se eu roubo um papel, a retribuição, então a justiça a justiça distributiva seria eu devolver esse papel. Entenderam? Então, um papel por um papel. Mas quando a gente olha na Bíblia, não é simplesmente assim, mostrando um pouco da gravidade do roubo. Um texto bem longo, eu não vou ler todo, está em Êxodo 22, falando a respeito de propriedades. Ele diz: se alguém furtar boi ou ovelha, e o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Se, porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outrem, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinheiros e destruir as medas de cereais, ou a messe, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará totalmente o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar, e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado ladrão, este pagará o dobro. E aí vai falando, são várias passagens. Mas nós percebemos aqui uma constante. Um boi pagará 5. 4 ovelhas por uma ovelha, você tem que pagar 4. Alguém que é pego roubando, se, aqui diz, né, se for de noite e você não conhece o ladrão, e você mata aquele ladrão, não será culpado. Aqui fala, se for dia, será culpado, porque subentende-se que o ladrão era tipo o vizinho, então você teria que espantá-lo, não matá-lo, né? Ou brigar com ele. Mas, repare, alguém que rouba
pode até ser penalizado com a morte. Tamanha seriedade. Então, o sujeito está lá roubando uma moto, vem a polícia e dá um tiro. Uma vida vale uma moto? Não. Mas a justiça punitiva, ela tem uma ordem, uma ordenança de Deus, para vermos a gravidade do roubo. Então não é simplesmente, eu roubei, se alguém me pegar eu devolvo. Não, você vai devolver, você vai pagar a multa e você vai preso. Porque é grave. É uma transgressão contra a vontade, a palavra de Deus. Se nós lemos 1 Coríntios 6, 10 e 11, diz: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então ele diz: ladrões não herdarão o reino de Deus. Então é muito sério o que nós vimos. Nós fizemos duas leituras. Uma delas foi Efésios capítulo 4, versículo 28. A nossa base da mensagem está aqui nesse texto. Aquele que não furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A primeira parte: aquele que furtava, não furte mais. Qual é a ordem então de não furtarás? Pare de furtar. É necessário parar de furtar. O que é o furto? O que é este roubo? Nós sabemos que esse é um dos mandamentos bem abrangentes, como nós já falamos, né? Podemos roubar de diversas formas. Também não vamos gastar muito tempo falando sobre todas as formas de roubar, porque eu creio que nós sabemos muito bem quando é algo honesto e quando não é. Mas vou falar um pouquinho aqui. Na confissão de fé diz: a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos. Isso aqui é a resposta a tal pergunta. A pergunta é: quais são os deveres exigidos no 8º mandamento? Então, os deveres exigidos no 8º mandamento, aí começa dizendo: a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre homens, dando a cada um o que lhe é devido, a restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos. O que é roubar? Roubar é comprar e não pagar. Roubar é desde a maçã roubada até um banco roubado, né? Nós somos muitas vezes tão seletivos no pecado, né? O pecadinho e o pecadão. Não, a maçã não tem problema roubar. Todo mundo rouba. Todo mundo faz isso. Ah, não, isso não. Pega uma só, né? Vai roubar uma dúzia de maçã? Ué, mas roubar uma dúzia é errado? Roubar uma não é? É estranha essa lógica, não é? Mas muitas vezes nós estamos negociando assim. E falo maçã, você pense no que você quiser. De um jeito pode, de outro não. Roubo é roubo. Todo tipo de falsificação, mentira, o tal do burlar, né? Todo tipo de desonestidade nesse sentido. Pedir emprestado e não devolver é roubar? Bom, depende, né? Temos que tomar cuidado. Vamos devolver para não ficar com essa dúvida? Então você pense lá o que você tem na sua casa que é emprestado e devolva. Aí você não vai ter que responder essa pergunta. Assumir compromissos e não faltar. Teve um livro que eu estava lendo, ele diz: vivemos além dos próprios recursos, isso tem se tornado elegante. E aí ele diz: isso é feito através do cartão de crédito. O cartão de crédito é viver, muitas vezes, além dos próprios recursos. Porque aquele limite que o cartão de crédito te dá, nem sempre
é o dinheiro que você tem. Às vezes ele é mais do dinheiro que você tem, não é? Então tem que ser bem usado, porque senão nós podemos estar roubando a nós mesmos. Isso se a gente pagar, né? Se dá um jeito de pagar. Se tiver que roubar para pagar o cartão de crédito, aí já está roubando o outro. Não furtarás. Lutero disse que o roubo é tirar vantagem de nosso próprio, ou de qualquer coisa, de qualquer pessoa, em qualquer tipo de tratado que resulte em perda para ele. O texto então começa dizendo: aquele que furtava, não furte mais. Qual a sequência? Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Então, para que a gente não venha transgredir o mandamento não furtarás, não furtar, mas trabalhe. A necessidade de trabalhar. Ainda nas perguntas da confissão de fé, o catecismo maior diz o seguinte: quais os deveres exigidos no 8º mandamento? E ele diz: o cuidado e empenho providentes em adquirir, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza, que condizem com a nossa condição. Então aqui fala sobre o trabalho, providência de guardar, de trabalhar, de saber administrar. Quando se diz a respeito de trabalho, o trabalho não pode ser feito de forma relaxada, né? Porque é roubar talvez do patrão, roubar daquela pessoa que você vai vender o produto mal feito. Não viver ociosidade. Quantas pessoas vivem a ociosidade? E a Bíblia diz: quem não quer trabalhar, não coma. Trabalhar, essa é a necessidade, né? É necessário que nós estejamos sendo mais diligentes no trabalho. É uma forma de realmente estarmos cumprindo, né, o mandamento de não roubar. À medida em que nós trabalhamos, nós temos uma vida honesta, temos administração do nosso dinheiro, nós vamos fugir do que é roubar. O que mais o texto diz? Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Acho interessante que o não roubarás implica também em uma solidariedade, em uma vida de doação, ajudar o próximo. Ainda nessa pergunta 141 do Catecismo Maior de Westminster, que diz quais são os deveres exigidos no 8º mandamento, ele diz: a doação e a concessão de empréstimo, livremente conforme as nossas forças e as necessidades de outrem, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo. Então percebe, para você doar, você tem que ter uma moderação na sua vontade, né? Porque se nós vivemos alucinadamente consumidores, nós só vamos pensar em nós mesmos. Não tem como ajudar ninguém. E esta solidariedade faz parte do não roubarás. Porque se você tem alguém necessitado diante de você, e você tem os recursos para ajudá-lo, e não ajuda, o que você está fazendo? Você está roubando daquela pessoa. Interessante isso. Quando a gente deixa de estender a mão. É simples. Eu citei o exemplo, parece que algumas semanas, no Não Matarás, né? Se tem uma pessoa se afogando lá, e você fica olhando, o que você está fazendo?
Você é culpado, você deveria ajudar, você está à distância de ajudá-la. E a mesma coisa, você pode ajudar uma pessoa e não ajuda, de certa forma você está roubando. Forte isso, né? Fala, nossa, mas eu roubo de outro jeito tão mais complicado, mas é assim mesmo. Furtar não subentende-se apenas o roubo, mas também essa forma de tirar vantagens, talvez não ajudando alguém, tirar vantagens, talvez na ignorância de alguém, né? Você fala, comprei baratinho, você explorou o sujeito. Mas se eu não comprar, outro vai comprar. Eu não explorei não. Não, o outro vai explorar, mas você deveria pagar o preço justo. Só que nós vivemos hoje numa coisa tão complicada, né? De o que é o preço justo para alguma coisa. Estava vendo uma reportagem hoje cedo, tem aluguel lá no centro de São Paulo de 30 mil reais por mês. Já pensou você pagar um aluguel de um salão comercial? 30 mil reais por mês? Está roubando esse preço? Então é complicada essa questão. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter moderação para compreender até que ponto eu não vendo algum bem meu que não vale nada por um preço altíssimo, estou ganhando nas costas do outro, e até que ponto eu não compro alguma coisa de alguém que valeria mais, mas eu estou pagando bem baratinho, estou explorando o outro. O patrão pode fazer isso, né, com o seu funcionário. Quando ele não paga os direitos do funcionário, quando ele explora o tempo do funcionário, ele está roubando o seu funcionário. Então nós precisamos compreender essa necessidade de seguir. É interessante aqui também ver que eu não devo roubar, primeiro ponto, eu devo trabalhar, segundo ponto. E agora, esse terceiro ponto, ele é surpreendente, não é, gente? Porque você fala, eu não devo roubar porque é desonesto, eu devo trabalhar porque todo mundo tem que trabalhar. E o terceiro ponto é, para que eu tenha como que atender a mim mesmo, né? As minhas necessidades, não ao necessitado. Já parou para pensar nisso? É interessante, né? Eu não devo roubar, eu devo trabalhar para atender as minhas necessidades. Fica melhor essa mensagem, né? Vamos mudar então esse terceiro ponto. Mas não diz isso, diz para com que eu tenha com que acudir ao necessitado. Algumas coisas que a gente lê na Bíblia, a gente fala, gente, mas é difícil, né? É difícil. Mas não é o pastor que está ensinando, não é não estou torcendo o texto, mas é o que a Bíblia nos diz. Então repare que para que a gente viva uma vida honesta em relação ao dinheiro, não basta apenas não roubar. Nós temos que ser criteriosos no não roubar, desde a maçã até o banco, ser criteriosos, cuidadosos, não negociar com roubo, não tem roubinho nem roubão, né? Eu tenho que ser uma pessoa que trabalha, trabalhador, alguém que trabalha e sabe administrar o dinheiro. E principalmente eu tenho que saber gastar esse dinheiro. E na hora de gastar eu tenho que pensar no necessitado. Eu tenho que pensar nas outras pessoas. Eu tenho que pensar nos dízimos, nas ofertas. Eu tenho que pensar em uma série de coisas. Porque aí eu estou cumprindo o 8º mandamento. Irmãos, se você achasse uma carteira, você devolveria? Naquela pesquisa, alguns devolveram a carteira sem dinheiro. E foi tudo filmado, né? É claro que nem o nome foi revelado. Mas uma das histórias lá é uma mulher. Isso, eu creio que foi essa que era lá da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma mulher fina, né? Interessante que os mais idosos, no percentual, foram alguns que mais ficaram com a carteira. Não sei explicar muito bem isso. Mas essa senhora, toda refinada, ela pegou os 100 reais e telefonou e devolveu a carteira. Quando foi perguntado, mas não tinha dinheiro? Não, eu encontrei sem dinheiro algum. Então você devolveria a carteira sem dinheiro?
Ficaria com a carteira bonitinha de couro, a sua está velha, final de ano. O que você faria? É ponto da gente pensar, né? O que nós temos feito em relação ao 8º mandamento? Mais uma vez eu quero concluir dizendo, todos os mandamentos não são para a nossa punição, não são para que Deus quer o nosso mal, mas é a melhor forma de se viver. Ah, mas se eu não roubar eu não tenho condição, eu vou quebrar, né? Experimente. Ah, se eu der o dízimo, como que eu vou comprar meus remédios, minhas coisas? Experimente dar o dízimo. Porque roubar não é a solução. Quando você assiste um filme desses ladrões, o ladrão rouba uma coisa, depois ele tem que roubar outra para esconder o roubo, depois ele rouba outra e vira uma confusão. Ele não pode sair mais do roubo, senão ele vai ser entregado, vão entregá-lo, né? E é um poço sem fundo. Não roubarás. É um mandamento da palavra de Deus para o nosso bem. E eu tenho certeza que quanto mais nós nos dedicarmos a servir a Deus, mais nós vamos aprender no caminho de Deus. Precisamos aprender muito nessa área financeira, irmãos. O contentamento, né? A Bíblia fala que a gente deve estar contente nas demais diversas circunstâncias. Precisamos colocar diante de Deus, né, esta área tão importante que faz parte da nossa fidelidade para com o Senhor. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar nesse momento, vamos colocar diante de Deus a nossa vida. Obrigado, Senhor, nós somos gratos por tão grande salvação, por tão grande amor. O Senhor nos doou a sua vida, o Senhor nos deu, ó Deus, a paz. E te pedimos que o Senhor Deus esteja abençoando as nossas vidas, nos dando maior consagração, nos dando maior sabedoria em guardar os teus mandamentos, em compreender o que a tua palavra nos ensina. Pai querido, que o Senhor esteja com cada um de nós, nos dando firmeza nas nossas decisões, nos dando, ó Pai, alegria em cumprir a tua vontade, em seguir os teus caminhos. Mude aquilo que é necessário, ó Pai, na nossa vida. Transforma, ó Deus, nosso coração, transforma, ó Deus, a nossa vida. Ensina os nossos olhos, ó Pai, a enxergar o caminho melhor, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é tão especial em nos educar, em nos ensinar. Abençoe cada um aqui, ó Deus, na sua vida, suas decisões. Abençoe cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.